Meus irmãos, nós estamos esses dias vendo Deus operar bastante. Ontem, então, foi um dia de muitas bênçãos que Deus fez aqui, tanto de manhã, como à tarde, como à noite. Bênçãos de pessoas que foram curadas, bênçãos de pessoas que foram iluminadas, que eu considero a bênção maior. Porque quando você é iluminado pela palavra e agarra aquela iluminação, você tem uma porta aberta que Deus abriu para a humanidade, que é a palavra dele. E com essa porta, você vai à presença dele a hora que você precisar, em qualquer lugar que estiver, e independente do mal que o visita, se é pequeno ou se é muito grande, maior que as suas forças, maior que Deus, ele nunca será. Então, naquela hora, você se une ao Senhor e Deus abençoa você. Então fica ligado, nós estamos orientando o pessoal aos domingos, primeiro culto, vir em jejum, até vencer a situação. E se vencer aquela e tiver uma outra para vencer, lembrar e sentir de Deus, eu vou continuar. O jejum, ao terminar a reunião, você pode tomar seu café, é um prolongamento só do café, não é que você tem que passar 24 horas o dia todo, não. Acordou, lembre-se, eu vou em jejum e vou combater esse mal, porque aí você está mais determinado, você está mais enraizado na palavra do Senhor e Deus vai lhe dar essa vitória. Há um versículo que eu queria ler para você agora, em Zacarias, capítulo 1. Aqui fala naquele dia. Tem muitas palavras na Bíblia que é naquele dia. E que dia que eles anunciavam? A vinda de Jesus. Quando Jesus veio, a humanidade ganhou uma bênção muito grande. Porque até então, a lei de Moisés é que estava aqui no mundo. Tinha que fazer tudo o que ela requeria para você conseguir uma bênção. Depois que Jesus veio, ele trouxe a graça e a verdade. Aí acabou. A graça me informa a todos nós que somos dignos de sermos salvos, arrependidos, limpados de toda maldade e de tomar posse da bênção. A graça é justamente isso. E a verdade? Jesus disse que ele é a verdade. É Jesus revelado em seu coração. E ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas esse é o versículo 32, tem que pegar o 31. Jesus dizia, pois, aos judeus, João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que nele criam, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. A pessoa não nem quer saber da palavra de Deus, não permanece em Cristo. E depois quer que Deus faz a obra, mas ela não permaneceu, não é discípula. Aí ela não vai sequer conhecer a verdade. Quando você conhece, aí a verdade é que você não precisa nem orar muito forte, só concordar com Deus. Obrigado. Eu aceito o que o Senhor falou para mim aqui agora e crê, porque crê é o mais importante. Se você não crê, jamais vai ver a glória de Deus. Aqui o nosso irmão Zacarias, está quase terminando a Bíblia do Velho Testamento, diz assim, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Esse Davi aqui não é só o rei não, o rei simbolizava o Cristo que viria. Então, e ele encontrou a Davi um homem segundo o seu coração, porque Davi era o filho dele, o único, ele era o unigênito, mas que queria fazer a vontade do Pai, se predispôs a vir ao mundo, sofrer toda a humilhação, desprezando toda a sua glória que tinha como filho de Deus. Se é filho, herdeiro tem direito a todo o poder, e ele então venceu. E quando ele veio ao mundo, ele abriu essa fonte. Naquele dia haverá uma fonte aberta, não está fechada, nunca se fechará para aquele que já aceitou Jesus. Para aquele que está duvidando, não está entendendo, ele está em perigo, porque se ela fechar para ele, acabou, não vai ter felicidade nessa vida e muito menos na eternidade. Haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, nós somos da casa de Davi de Jesus, e para os habitantes de Jerusalém.
contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, de novo, fazer um estudo dessa frase, essas duas palavras, naqueles dias ou naquele dia, vai te ajudar bastante. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos. Não tem poder nenhum. Você nunca tenha medo de coisa de idolatria, feitiçaria, que não tem poder para a gente. Isso já falou o Balaão, que é aquele profeta vendilhão, mas teve que falar a verdade, quando Balaque, rei de Moabe, o contratou para amaldiçoar Israel. Mas eu te paguei caro para você vir amaldiçoar, você não amaldiçoou. Eu falei que eu não podia amaldiçoar, porque contra Jacó não vale encantamento. Você tem que ser o enviado de Deus. É de Deus, não vale. Pode fazer o que quiser. Se você der a sua fé para o demônio, ele ataca você. Ah, meu Deus, mas mesmo assim eu estou com medo. Não, estou com medo de coisa nenhuma. O Senhor disse é verdade, eu não vou aceitar. Essa atitude positiva faz você se livrar de toda a maldade do inimigo. Naquele dia, de novo agora, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra o nome dos ídolos e deles não haverá mais memória. Não tem mais nada. E isso vai acontecer quando Cristo vier, tá? Não haverá memória, mas para nós já aconteceu. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza, os profetas da maldade, o espírito da impureza. Hoje nós estamos simplesmente livres de qualquer ação maligna. Meu irmãozinho, só não serve a Deus quem não quiser, porque se quiser, essa pessoa vai ser bem sucedida. Amém? E tenho certeza que Deus vai nos abençoar de uma maneira muito grande. Deixa eu ir com você agora para Provérbios 22, versículo 8. Hoje eu estou com bastante palavra aqui bonita e ainda vamos continuar aquela da história do profeta Elias. Nós estamos vendo o capítulo 17 de primeiro livro dos Reis, que fala sobre isso. E hoje o filho da mulher, aquele garoto que ele ia catando 2 cavacos de lenha para fazer um bolo para ela e o filho comer e morrer porque não tinha mais nada para comer. A terra estava, por causa da oração, do mistério do Elias, a terra estava debaixo de maldição. E o Elias disse assim, vai, faz, igual você falou, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e me traga aqui, porque assim diz o Senhor, da sua panela não vai faltar farinha, nem da botija vai faltar azeite. E eles comeram muitos dias, mas depois houve um problema com o filho e ele morreu. E o Elias então, nós vamos ver daqui a pouquinho isso. Vamos ver agora Provérbios, capítulo 22, versículo 8, que diz assim, o que semear perversidade, qualquer um, meu irmão, pode ser um homem de Deus. Não, essa aí Deus vai me perdoar. Mas não vou perdoar essa pessoa, não. Você está semeando perversidade. Oh, não liga para isso, não. Deus é muito rigoroso, mas só de boca. No fundo, Ele é amor, Ele vai te perdoar. Claro que você vai para o céu. Isso é Satanás falando com você. Porque quem vai para o céu, aceitou Jesus, está em comunhão e tem certeza que vai. Mas se deixar, o inimigo remove você daquela certeza e você volta ao tempo de dúvida, da indecisão, e isso aí acaba com a sua fé. O que semear a perversidade cegará males. Não tem jeito. Perversidade aqui você pode falar de tudo que não presta, impureza, mentira e tanta coisa. Semeou negativismo, ele vai cegar males. Ele semeou, prejudicou o outro, mas ele não vai continuar sendo prejudicado, porque ele fez maldade. Nós somos um povo diferente. Um dia eu estava conversando com um cidadão, que ele era muçulmano, de um país fechadíssimo. Eu falei, como é que você, quando era muçulmano, perdoava? Aí ele riu e disse, no Islã não tem perdão. O cidadão vem, ajoelha, lambe o nosso pé, me perdoa. Você era meu amigo, eu não sei que você fez isso. Tá bom, você está perdoado. Mas as maldições de Alá estão sobre a sua vida. Foi que é isso? Quem não tem perdão? Quando eu vim para o Evangelho, é aí que eu descobri a força do perdão. Eu te perdoo
eu te libero, pode encontrar com Deus, falar que eu estou perdoando. Mas a pessoa tem que confessar, não confessa, segurou o pecado, vai ter problema na eternidade. Aí diz, mas assim, o que semear a perversidade, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é isso, missionário? Na hora que você tem que repreender o mal, como você semeou a perversidade, e o que você vai cegar são males, você não pode agora esperar que a sua oração vai ser respondida, a menos que você desfaça o que fez. Deus, eu preciso de perdão, não devia ter feito isso. Com sinceridade, Deus perdoa você. A vara da sua indignação falhará, e a vara da sua indignação falhará. Mas do outro não falhou, mas o outro não está semeando males, o outro está semeando amor, semeando boa vontade entre os homens, semeando coisas lindas que levantam as pessoas. Não tem coisa melhor do que isso. Ontem uma senhora estava com o menininho e ele estava assim meio tímido quando chegou na minha presença. Ela disse, para de ser tímido. Eu falei, não fala isso não, esse garoto é muito bonito. Ele não é tímido quando eu disse, é verdade. Que bem fez para ele, quer dizer, eu podia ter atrapalhado. Para de ser tímido, que é isso? Não, esquece a coisa negativa. Eu falei, nada timidez, não. Ele é muito bonito, ele é formoso, olha o interior dele e tal. É verdade. 6 anos para 7 anos, que ele já está entendendo a coisa, graças a Deus. O que semear a perversidade, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado. Irmão, tem gente que só procura defeito nos outros. O que essa mulher é? Não gostei dela. Esse homem aí é estranho, né? Eu falei assim, olha, a lei diz que todo mundo é inocente até que prove ao contrário. Como é que eu vou ficar procurando o erro dos outros? Mas existe, mas eu estou procurando virtude. Eu tenho que ser de bom olho. Ele pode ter 99 erros, mas se tem uma virtude e você conseguir abrir os olhos dele, essa virtude vence os 99. Porque a virtude é de Deus, pessoal. O diabo não tem poder contra a coisa que é de Deus. Então, o que é de bons olhos será abençoado, porque do seu pão, porque deu do seu pão ao pobre. Por que vai ser abençoado? Porque ele deu do pão dele, da revelação de Deus. Não tem coisa melhor, irmão, para você dar um testemunho. Todo mundo está rindo, fazendo gracejo e tal. Você espera a hora certa. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu aprendi uma parte da Bíblia que fala o meu coração. Ah, é? O que é? Você fala e a pessoa recebeu a semente. Aí você planta, vai plantando, vai plantando. A gente não sabe qual que vai produzir. A Bíblia diz, lança a tua semente pela manhã. É uma maneira de semear a lanço. Você joga. E à tarde, não recolhe a tua mão, mete a mão lá no saco de cheio de semente e semeia de novo. Toda hora que precisar, joga a semente positiva. No mínimo, você vai colher boas coisas, porque você é de bons olhos. Esse cara não presta, não vale nada. Vou ver isso direitinho. Começa a conversar, solta, rapaz, você tem uma virtude dentro de você. Com essa virtude você vai ser vencedor. E que virtude é essa? A Bíblia fala disso aqui. Olha o versículo aqui, ó. É o versículo 9 de Provérbios 22. Ah, é? Provérbios 22, não, ela fala. Essa virtude aí vai fazer você vencer todos. Você dá o 21 e ainda fala o 22 e Deus abençoa você. Amém? Vamos agora para 1 Reis, capítulo 17. Nós paramos no último culto agora no versículo 14, quando Elias afirmou taxativamente para a mulher: da panela a farinha não se acabou, porque tinha falado isso, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Deus lhe deu uma palavra de fé para alguém, dê a palavra. Não fica questionando se vai funcionar ou não, porque com Deus funciona, a menos que você ponha incredulidade, aí não vai ter condição. Bom, aí o Elias então ficou morando na casa da senhora, morava no 2º andar. Eu não sei se ela tinha uma entrada por fora, mas ele morava lá com ela e comia, ele e ela, do pouquinho da farinha da panela
e do pouquinho do azeite da botija. Fazia todo dia o bolo e comia. Era um tempo de fome, 3 anos e 6 meses que não chovia. Imagine se fosse aqui no nosso estado, esses campos lindos que se tem, estaria tudo queimado aí pelo calor, e fora essas ondas de calor que pôs fogo em tanto lugar aí, e fogo feio. Aí o que ocorreu? Diz assim: e depois dessas coisas, daquilo que Deus fez, estão comendo, estão vivendo, e mesmo comendo um pão só de trigo e um pão com azeite, Deus punha ali os nutrientes necessários para que eles não tivessem nenhum problema. Mas teve um problema. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? Há uma tradução que fala assim: meus pecados da mocidade. Então, ela ainda tinha aquele sentimento. Por que, missionário? Se Deus disse que preparou uma mulher para sustentá-lo, e disse ela que preparou um homem que iria sustentá-la. Então, Deus falou isso para Elias e falou isso para ela. E ela fez o que ele pediu, creu, e estava funcionando. Por que agora ela fala do pecado da mocidade? Essa explicação vai lhe ajudar. No Velho Testamento, o pecado não era removido. A pessoa pecava, então ela dava algum sacrifício para Deus, até, se era pobre, até pombinho podia ser dado. Se tinha mais dinheiro, era uma ovelha, algo assim, um cordeirinho. E o sacerdote fazia expiação. O pecado não tinha aquela força, mas ele ficava na memória da pessoa, porque Cristo não tinha vindo. Quando Jesus veio e morreu, cessaram os sacrifícios em Israel, porque o sangue dele não cobriu o nosso pecado. O sangue dele nos lavou dos pecados. A pessoa que tem um encontro com Jesus, recebe ele como Salvador, ela pode estar naquela lista perigosa, fechada, de 10 grupos que não herdarão o reino de Deus. Mas se ela aceita Jesus, ela passa a ser uma nova criatura. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. É muito importante isso que eu estou falando, porque senão o diabo lhe engana a qualquer hora dessa aí, e você fica sem saber o que fazer. No versículo 10, a Bíblia fala assim: não erreis, nem os devassos, não tem freio moral, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Por que fala de fazendo diferença? Porque tem pessoa que não está no pecado de Sodoma, e sim, mas está efeminado, ou ela masculinizada. E Deus não fez ninguém para ser diferente, não. Se nasceu menina, vai ser menina até a morte. Nasceu menino, vai ser menino. E Deus sabe o porquê que fez assim. E a pessoa deve se assumir como aquilo que é. E não se assume ou só de temperamento, ou já na prática, que é os efeminados e os sodomitas. E diz mais assim: nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Aqui eu incluo também os usuários de drogas, porque tudo que entorpece está na mesma categoria, uns menos, outros mais, mas tudo faz. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o Paulo diz: e é o que alguns têm sido, alguns deles tinham sido, mas haveis sido lavados. Em que? No sangue de Jesus. Mas haveis sido santificados. Como? Pelo Espírito Santo na palavra de Deus, aí que nós somos santificados. Jesus pediu ao Pai: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é na Escritura. E que mais haveis sido justificados. Isso é um termo jurídico que significa inocentado.
o juiz declarou que você é inocente, acabou. Ninguém pode falar que você fez aquilo. Você foi provado. Por isso o juiz, ele não julga de início. Ele abre o processo tem o currículo dele que tem que ser cumprido, tanto pelo advogado de defesa como da acusação. E então o juiz, convencido ali, declara culpado ou inocente, justificado. Está inocente e já pode soltar você lá no tribunal mesmo. A casa desse jeito. Pode ir embora para casa. Não precisa nem voltar à prisão mais, a não ser para pegar os seus trecos que você deixou lá. Se não presta, eles jogam fora. Aí a pessoa vai embora, está inocentada. O sangue de Jesus nos inocentou. Por isso a gente aceita Jesus como Salvador. E por isso todo segundo domingo aqui na igreja do mês, nós fazemos a Santa Ceia, porque diz, fazer isso em memória de mim. Nós achamos que uma vez por mês está bom, a pessoa não vai esquecer, vai se preparar, escorregou, se arrepende, volta aqui, tem comunhão com Deus e sai todo abençoado em nome de Cristo. Em toda a igreja da graça no mundo é o segundo domingo. Aí ele diz aqui que nós fomos justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Acabou. O sangue de animais não removia, cobria, mas o pecado estava ali. Ninguém era salvo, literalmente salvo não era. Quando Jesus morreu, ele atravessou o vale que separava os que criam em Deus dos perdidos. E ele desceu lá no inferno e venceu o diabo. Ele atravessou aquele vale e entrou no paraíso e disse a Abraão, a Davi, ao Elias e a tantos que esperaram em Deus, pode vir que eu já fiz a obra. E todo mundo saiu dali e foi embora. Aí estavam salvos literalmente. A partir daquele dia que Jesus fez isso, qualquer pessoa que entende diz, Deus, eu estou pecador, eu estou pecadora. Deus, eu estou perdido. Porque nós sabemos que teremos uma eternidade para sempre. Não somos igual o boi, o cabrito, morreu, acabou. Não, nós somos um ser, primeiramente somos um espírito da mesma essência do Espírito de Deus. Nunca vamos ser destruídos. Daqui a 1 trilhão de anos, vezes 1 trilhão, vezes 1 trilhão, vezes 1 trilhão, e a soma multiplicada de trilhões de vezes pela própria, nós vamos existir, não tem jeito. Do dia que houve a concepção, e louco para mim é o doutor que tira a criancinha e joga na lata do lixo. Teve uma moça que perdeu um garotinho e contou para o pai me contou. Ela é casada e tal. Ela disse que ele tinha 7 centímetros, o médico mostrou. E mostrou para ela as costelinhas dele, que tudo formado. Aí disse que pode até 15 semanas jogar lá do lixo. Não pode nem num minuto, nem tomar um chá de canela forte. Fez a concepção, já é uma vida. Ali já existe. O espermatozoide entrou no óvulo, concebeu, já tem uma vida vindo, já está registrado por Deus. Ele diz, você era uma massa informe e eu conheci você. Coitado de quem autoriza a fazer o aborto e tal. Mas missionário, se a Ritinha foi estuprada e aconteceu esse caso, como é que faz agora? Eu pergunto a você, se tirar o nenenzinho que está nela, devolve a virgindade dela? Devolve o trauma? Não. Ela vai arranjar um trauma maior, porque ela vai dizer, peraí, a semente não foi plantada de semente ilícita. Me fizeram a violência, mas era minha. Eu estava gestando essa criança, já tinha vida. Eu era uma criança, não sabia o que fazer. Os pais que autorizam, e quem mais autoriza, e quem faz, vai dar conta a Deus. Um segundo já é. Bom, voltando aqui agora. Aí, o que eu estou falando? Por que ela disse, se lembrou dos pecados da minha mocidade? Aí, porque o pecado ainda estava nela, foi Velho Testamento. Hoje não. Você aceitou Jesus, você confessou, sentiu a alegria da salvação, não esqueça, para sempre eu estou livre daquele pecado e de tantos outros que eu os confessei e recebi a Jesus como Salvador. Então, aqui fala como é que não aconteceu. Vamos voltar lá agora, finalzinho, versículo, o Elias então pegou o garoto, levou para o quarto dele, me dá o seu filho, morto. Chegou lá, estendeu na cama dele
E 3 vezes ele se mediu sobre o garoto, ele deitou sobre o garoto todinho. E orando a Deus ali, orando, e Deus então fez o garoto voltar. No versículo 20 ele falou assim, agora é 1 Reis 17, 20. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem eu moro fizeste, matando-lhe seu filho? Irmãos, o Elias não pecou porque ele foi induzido pela mulher como culpado. Aí, quando alguém faz uma pressão para você, não aceite a pressão, pare o que a Bíblia diz, antes de você falar. Porque às vezes até o filho, às vezes o marido, às vezes a esposa, o pai e a mãe, chega e lhe põe numa situação que você toma a decisão errada. Deus, eu não posso tomar a decisão errada. E acontece, quer prejudicar você. Aí eles te perguntam, até essa mulher viúva com quem eu moro, não que estava marido e mulher, nada disso. Ele morava em cima, morava embaixo. Eu acho até que ela fechava bem a porta. Uma vez eu preguei isso aqui, colocava até os móveis na porta, porque não estava crendo nele, apesar dele estar multiplicando a farinha todo dia. Você vai ver aqui agora, hein? Presta atenção. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, rogo-te que torne a alma deste menino entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, então o quarto era separado, e o deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, teu filho vive. Aí que eu disse a você que tinha uma coisa importante aqui. A mulher ainda não confiava no Elias. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Mas só conheceu aquela hora quando ressuscitou o filho. Aquele outro milagre do trigo lá, ela não foi suficiente para ela. E talvez nisso foi até a permissão para que o garoto morresse, para ela ver que Deus não falha. Irmãos, coisa séria. Aí o Elias ora, Deus devolve. Nisso eu conheço que verdadeiramente tu és homem de Deus. A palavra do Senhor na tua boca é verdade. Tem que conhecer de nós também e dizer: eu sou de Deus, diante de Deus. Já vi gente chorando, daí um pouquinho provou que era tudo mentira da boca dele, que ele tinha errado mesmo, essa pessoa tinha errado e tinha feito o que não devia fazer. Diante de Deus, crê em mim, estou falando a verdade. Mas tem pessoa aqui que fala o contrário. Por que você não fala a verdade? Então eu vou falar mesmo. Dá vontade de você dar uns tapas na pessoa. Meia hora você está ali sendo enganado. Mas rapaz, aí eu vou contar então a verdade. Nem sei se contou toda a verdade. Esse é problema da pessoa, né? Quando vai confessar, confesse tudo. Já que eu estou sujo, eu vou me tomar um banho completo. É do alto da cabeça, só dos pés. Não quero nada de erro em mim. Mas você viu como é que é a coisa.